Joaquim abre a marmita. O vapor sobe fino na neve dos Apeninos. Do outro lado, acorrentado a uma estaca de madeira fincada no gelo, um soldado alemão o observa em silêncio. Os lábios roxos, os olhos fundos, o corpo dobrado de frio. Joaquim olha para o prato, olha para o alemão e estende a marmita. Ninguém na guerra faz isso. Nenhum manual ensina. Nenhum oficial manda. Um pracinha brasileiro com fome igual à do inimigo divide o único rancho quente do dia com o homem que horas antes estava do lado oposto de um rifle. Os americanos que viram aquilo não entendem. Os outros pracinhas ficam em silêncio e o alemão, que passou 2 anos aprendendo a odiar o Brasil, baixa a cabeça e come. O que ninguém sabe ainda é que esse gesto vai mudar o destino de todo o pelotão em menos de 48 horas. Se você quer descobrir o segredo que esse alemão carregava escondido dentro do próprio uniforme, e como um prato de feijão travou uma rota de abastecimento inteira nos Apeninos, se inscreve no canal agora, comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo e não sai desse vídeo. O que vem por aí você não vai esquecer. O alemão mastiga devagar. Cada movimento da mandíbula parece custar. Joaquim observa de longe, encostado no tronco de um pinheiro coberto de geada, os braços cruzados sobre o capote encharcado. O fogo do acampamento range e estala a 3 metros. A neve não para desde a véspera. É dezembro de 1944 e os Apeninos italianos são uma ferida aberta no meio do inverno europeu. O pelotão de Joaquim chegou àquela posição 3 dias antes. 22 homens do 5º Regimento de Infantaria empurrados monte acima por uma ordem que ninguém questionou em voz alta. A missão era segurar o flanco esquerdo enquanto os americanos avançavam pelo vale. Mas os americanos não avançaram. E o flanco ficou parado, congelando, esperando um movimento que não vinha. Os prisioneiros alemães chegaram na tarde do 2º dia. Eram 4. Capturados por uma patrulha de reconhecimento a menos de 2 quilômetros dali, numa ravina onde tentavam montar uma posição de observação. O tenente Alencar mandou amarrá-los separados, a distâncias seguras, e deu ordem clara. Água uma vez por dia, nada mais. A guerra tem regras, e também tem o frio, que não obedece nenhuma delas. Naquela noite a temperatura caiu para menos 12 graus. Joaquim sentiu nos próprios ossos. O tipo de frio que não aquece nem com 2 cobertores, nem com o capote, nem com o corpo do companheiro do lado. Ele olha para o alemão mais próximo, o que tem uns 20 anos no máximo. Cabelo cor de palha grudado na testa, os joelhos dobrados contra o peito, numa tentativa desesperada de guardar calor. O pracinha pensa no irmão mais novo que deixou em Montes Claros. Tem a mesma idade, tem o mesmo jeito de encolher quando tem frio. Essa comparação ele não deveria ter feito. No dia seguinte, Joaquim divide o rancho, e agora o pelotão inteiro sabe. O cabo Reinaldo é o primeiro a falar, com a voz baixa e cortante de quem não quer ser ouvido pelo tenente. Você tá alimentando o inimigo, Zé. Tá maluco? Joaquim não responde. Recolhe a marmita vazia, passa o polegar na borda e vai dormir. Mas a pergunta fica no ar mais tempo do que qualquer resposta poderia ficar. O tenente Alencar não viu o episódio do rancho, ou fingiu não ver. Nos Apeninos, algumas coisas são mais fáceis de ignorar do que de resolver. O que ele não ignora é o estado dos prisioneiros. 2 deles já mostram sinais de hipotermia grave, os lábios azulados, os dedos sem resposta. Um prisioneiro morto é um problema burocrático. 4 prisioneiros mortos são um incidente. E incidentes chegam nos relatórios que sobem para o comando americano, e o comando americano já olha para os brasileiros com paciência fina. São 3 da tarde quando o sargento Mundinho convoca o pelotão para uma reunião rápida. O sol some cedo naquelas montanhas. Às 4 já é noite fechada. Ele fala sem rodeios. As rações estão contadas para mais 5 dias. O reabastecimento atrasou por causa da neve na estrada principal. E ninguém recebe nada a mais. Cada homem tem o que tem. Joaquim ouve tudo de pé, no fundo do grupo, e não faz perguntas. Já sabe o que vai fazer de qualquer forma. Na segunda noite, ele divide de novo. Desta vez é diferente. Parte do feijão com toucinho que guardou do almoço enrolado num pano de prato dobrado dentro da mochila. Chega perto do alemão de cabelo cor de palha,
agacha e estende o pano sem dizer nada. O alemão abre os olhos, olha para a comida, olha para Joaquim. E por um momento os dois ficam assim, parados no meio da neve que cai fina entre eles, sem língua em comum, sem uniforme em comum, sem mais nada em comum, além da fome e do frio. O alemão estende a mão enluvada. Pega o pano, come. Até ontem, Joaquim era um problema só para o cabo Reinaldo. Agora é um problema para o sargento Mundinho também. Isso vai chegar no tenente, Mundinho avisa, os dentes cerrados. E quando chegar, eu não cubro você. Joaquim assente com a cabeça. Ele entende a hierarquia, entende as regras. Só que tem coisas que um homem vê com os próprios olhos e não consegue mais desviar. E um rapaz da idade do irmão morrendo de frio a 3 metros é uma dessas coisas. O tenente Alencar chama Joaquim na manhã seguinte. A conversa dura menos de 2 minutos, sem gritos, sem punição formal, mas com uma frase que Joaquim vai carregar por anos. Você está aqui para ganhar uma guerra, não para fazer amigos. Joaquim bate continência, dá meia volta e sai da barraca. Lá fora, o vento corta o rosto. A neve chegou de novo durante a madrugada e cobriu tudo com mais 15 centímetros de branco. Os 4 alemães continuam amarrados. E Joaquim continua de pé. 3 dias se passam sem nenhum movimento, sem ordem de avanço, sem reabastecimento, sem notícia dos americanos no vale. O pelotão vive numa bolha de silêncio tenso, como quem espera o trovão depois do relâmpago. Joaquim mantém a rotina, patrulha de madrugada, guarda ao entardecer, rancho dividido quando dá. O alemão de cabelo cor de palha começa a recuperar a cor no rosto. Os outros 3 ainda mal se movem. Na 4ª noite, algo muda. Joaquim está na guarda das 2 da manhã quando percebe o alemão mais jovem tentando chamar atenção. Um movimento repetido da cabeça, os olhos arregalados apontando para a direção norte da ravina. Discreto demais para ser nervosismo. Específico demais para ser acidente. Joaquim se aproxima um passo. O alemão abre a boca. E o que sai dali não é alemão. São palavras tortas, quebradas, mas inconfundíveis. São palavras em português. Joaquim não se move. Fica parado na neve, a 2 passos do alemão, ouvindo aquelas palavras como se o chão tivesse afundado sob seus pés. O português é torto, mastigado, cheio de consoantes duras no lugar errado, mas é português. Soldados, vindo, norte, muitos. O alemão repete mais devagar desta vez, os olhos fixos nos olhos de Joaquim. Esta noite. O pracinha olha para os lados. A guarda noturna é só ele. Os outros dormem. O tenente Alencar está na barraca do fundo com o rádio quebrado desde ontem. Joaquim abaixa até ficar no mesmo nível do alemão e fala em voz baixa quase no ouvido dele. Como você sabe isso? O alemão pisca. Demora 3 segundos e então diz um nome. Kurt. Aponta para o próprio peito. Eu sou Kurt. Kurt Heinrich Brauer nasceu em Hamburgo em 1922. Aos 16 anos, o pai o colocou num navio cargueiro com destino a Santos. A família tinha parentes em Blumenau, em Santa Catarina, e a Alemanha de 1938 já não era lugar seguro para quem fazia as perguntas erradas. Kurt viveu 7 anos no sul do Brasil. Aprendeu português nas ruas, trabalhou em marcenaria, jogou futebol nas várzeas de domingo. Depois de 7 anos, ele tinha sotaque catarinense. Em 1942, a guerra o puxou de volta para a Europa, como se aquele tempo todo nunca tivesse existido. Joaquim ouve tudo isso em fragmentos, remontando as peças enquanto Kurt fala. Palavras em português, gestos com as mãos amarradas, expressões que completam o que a língua não alcança. O pracinha não sabe se acredita, não sabe se deve acreditar, mas sabe de uma coisa: um homem inventando uma história de fuga não escolheria Santa Catarina, não escolheria Blumenau, não escolheria o sotaque errado no lugar certo. Então Kurt fala sobre a patrulha. Eram 17 homens, ele diz. Saíram da posição alemã ao norte às 18 horas daquele dia, com ordem de reconhecimento do flanco brasileiro. Mas reconhecimento, nos Apeninos de dezembro, raramente para em reconhecimento. Kurt os conhecia.
Eram do mesmo batalhão, do mesmo setor. E sabia exatamente qual era o plano quando o reconhecimento encontrasse um pelotão isolado, sem reabastecimento, com rádio fora do ar. Eles não vão perguntar, vão agir. Joaquim fica em pé. Olha para o relógio, 2h20 da manhã. Se a patrulha saiu às 18 com o terreno coberto de neve, está a menos de 3 quilômetros. Talvez 2. Ele precisa acordar o tenente. Mas para acordar, o tenente precisa explicar como sabe disso. E para explicar como sabe, precisa admitir que passou os últimos 4 dias conversando com um prisioneiro alemão durante a guarda noturna. O tipo de coisa que o tenente Alencar disse claramente que não queria saber. Ele acorda o sargento Mundinho primeiro. Mundinho ouve tudo sentado no catre, os cotovelos nos joelhos, a testa franzida. Não interrompe. Quando Joaquim termina, o silêncio dura 10 segundos inteiros. O tipo de silêncio que pesa. Então o sargento pergunta uma coisa só. Você confia nele? Joaquim demora para responder. Pensa no rapaz que encolhia de frio. Pensa nas palavras em português saindo daquela boca torta. Pensa no rosto, e no rosto do irmão que ficou em Montes Claros. Sim, ele diz. Eu confio. Mundinho acorda o tenente Alencar às 2h45. A conversa na barraca dura 8 minutos. Joaquim fica do lado de fora, ouvindo o tom da voz, sem entender as palavras, medindo o termômetro da situação pelo volume. Quando a lona da barraca abre, o rosto do tenente não traz resposta, traz decisão. Monta a defesa no flanco norte. Silêncio total. Ninguém atira primeiro. Pausa. Olha para Joaquim. E amarra o alemão de volta do jeito que estava. O pelotão se move sem barulho. 22 homens redistribuídos em menos de 15 minutos. Posições trocadas. 2 atiradores no ponto mais alto da ravina, os outros espalhados entre as pedras e os pinheiros. A neve abafa os sons, passos, respirações, o clique metálico dos ferrolhos. Joaquim fica no centro perto de Kurt, que observa tudo com os olhos abertos e as mãos ainda amarradas. Às 13h10 da manhã, o silêncio nos Apeninos é absoluto. Às 13h22, a patrulha alemã aparece. São 15 homens, 2 a menos do que Kurt disse, provavelmente perdidos na neve fechada do caminho, mas homens suficientes para destruir um pelotão isolado que não soubesse que eles estavam vindo. Eles avançam pelo corredor natural entre 2 morros, exatamente o caminho que Kurt descreveu, sem pressa, sem suspeita, os rifles cruzados no peito. A 30 metros do acampamento, o tenente Alencar dá o sinal. 22 vozes gritam ao mesmo tempo em português e alemão. 22 rifles apontam. A patrulha para. Nenhum tiro é disparado. O comandante da patrulha avalia a situação em segundos. 15 contra 22. Terreno desvantajoso, elemento surpresa perdido. Levanta as mãos. Os outros fazem o mesmo, um por um, como dominós caindo em câmera lenta. Em 4 minutos, 15 soldados alemães estão deitados na neve com as mãos na cabeça. O tenente Alencar respira fundo. O sargento Mundinho conta os prisioneiros 2 vezes. E Joaquim olha para Kurt, que continua amarrado à estaca, e percebe que o alemão está sorrindo. Não de alívio, não de vitória, mas do jeito discreto de quem cumpriu o que devia. 3 vidas brasileiras foram poupadas naquela madrugada. Os 2 atiradores no ponto alto teriam sido os primeiros alvos se a patrulha tivesse chegado sem aviso. Isso o tenente calculou depois em voz alta, na reunião da manhã. Não mencionou o nome de Joaquim, não mencionou Kurt. Registrou no relatório apenas informação de fonte confiável e defesa bem posicionada. O cabo Reinaldo ouviu tudo sentado no canto, os braços cruzados, sem dizer uma palavra. No fim da manhã, o tenente chama Joaquim para fora da barraca. Ficam os 2 em pé na neve, o vento fraco varrendo o vale lá embaixo. Alencar não olha para ele de imediato. Observa o horizonte por um momento, como quem procura palavras no meio das montanhas. Então vira e diz com a voz baixa demais para carregar ordem. O que você pediu para ele? Em troca? Joaquim responde sem hesitar. Nada, tenente. Alencar assente devagar. Pois é, ele diz. Esse é o problema. Joaquim não entende a frase naquela hora.
Vai entender quando curte mostrar o que ainda carrega escondido dentro do colete. Roteiro final. Título: Por que os pracinhas dividiram seus ranchos com prisioneiros alemães na neve dos Apeninos? Joaquim abre a marmita. O vapor sobe fino na neve dos Apeninos. Do outro lado, acorrentado a uma estaca de madeira fincada no gelo, um soldado alemão o observa em silêncio. Os lábios roxos, os olhos fundos, o corpo dobrado de frio. Joaquim olha para o prato, olha para o alemão e estende a marmita. Ninguém na guerra faz isso. Nenhum manual ensina. Nenhum oficial manda. Um pracinha brasileiro com fome igual à do inimigo divide o único rancho quente do dia com o homem que horas antes estava do lado oposto de um rifle. Os americanos que viram aquilo não entendem. Os outros pracinhas ficam em silêncio e o alemão, que passou 2 anos aprendendo a odiar o Brasil, baixa a cabeça e come. O que ninguém sabe ainda é que esse gesto vai mudar o destino de todo o pelotão em menos de 48 horas. Se você quer descobrir o segredo que esse alemão carregava escondido dentro do próprio uniforme e como um prato de feijão travou uma rota de abastecimento inteira nos Apeninos, se inscreve no canal agora. Comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo e não sai desse vídeo. O que vem por aí você não vai esquecer. 146 palavras. O alemão mastiga devagar. Cada movimento da mandíbula parece custar. Joaquim observa de longe, encostado no tronco de um pinheiro coberto de geada, os braços cruzados sobre o capote encharcado. O fogo do acampamento range e estala a 3 metros. A neve não para desde a véspera. É dezembro de 1944 e os Apeninos italianos são uma ferida aberta no meio do inverno europeu. O pelotão de Joaquim chegou àquela posição 3 dias antes. 22 homens do 5º Regimento de Infantaria, empurrados monte acima por uma ordem que ninguém questionou em voz alta. A missão era segurar o flanco esquerdo enquanto os americanos avançavam pelo vale. Mas os americanos não avançaram. E o flanco ficou parado, congelando, esperando um movimento que não vinha. Os prisioneiros alemães chegaram na tarde do 2º dia. Eram 4. Capturados por uma patrulha de reconhecimento a menos de 2 quilômetros dali, numa ravina onde tentavam montar uma posição de observação. O tenente Alencar mandou amarrá-los separados, a distâncias seguras, e deu ordem clara. Água 1 vez por dia, nada mais. A guerra tem regras. E também tem o frio, que não obedece nenhuma delas. Naquela noite, a temperatura caiu para menos 12 graus. Joaquim sentiu nos próprios ossos o tipo de frio que não aquece nem com 2 cobertores, nem com o capote, nem com o corpo do companheiro do lado. Ele olha para o alemão mais próximo, o que tem uns 20 anos no máximo, cabelo cor de palha grudado na testa, os joelhos dobrados contra o peito numa tentativa desesperada de guardar calor. O pracinha pensa no irmão mais novo que deixou em Montes Claros. Tem a mesma idade. Tem o mesmo jeito de encolher quando tem frio. Essa comparação ele não deveria ter feito. No dia seguinte, Joaquim divide o rancho. E agora o pelotão inteiro sabe. O cabo Reinaldo é o primeiro a falar, com a voz baixa e cortante de quem não quer ser ouvido pelo tenente. Você tá alimentando o inimigo, Zé? Tá maluco? Joaquim não responde. Recolhe a marmita vazia, passa o polegar na borda e vai dormir. Mas a pergunta fica no ar mais tempo do que qualquer resposta poderia ficar. O tenente Alencar não viu o episódio do rancho, ou fingiu não ver. Nos Apeninos, algumas coisas são mais fáceis de ignorar do que de resolver. O que ele não ignora é o estado dos prisioneiros. 2 deles já mostram sinais de hipotermia grave, os lábios azulados, os dedos sem resposta. Um prisioneiro morto é um problema burocrático. 4 prisioneiros mortos são um incidente. E incidentes chegam nos relatórios que sobem para o comando americano. E o comando americano já olha para os brasileiros com paciência fina. São 3 da tarde quando o sargento Mundinho convoca o pelotão para uma reunião rápida. O sol some cedo naquelas montanhas. Às 4 já é noite fechada. Ele fala sem rodeios. As rações estão contadas para mais 5 dias.
O reabastecimento atrasou por causa da neve na estrada principal. E ninguém recebe nada a mais. Cada homem tem o que tem. Joaquim ouve tudo de pé, no fundo do grupo, e não faz perguntas. Já sabe o que vai fazer de qualquer forma. Na segunda noite, ele divide de novo. Desta vez é diferente. Parte do feijão com toucinho que guardou do almoço enrolado num pano de prato dobrado dentro da mochila. Chega perto do alemão de cabelo cor de palha, agacha e estende o pano sem dizer nada. O alemão abre os olhos. Olha para a comida. Olha para Joaquim. E por um momento os dois ficam assim, parados no meio da neve que cai fina entre eles, sem língua em comum, sem uniforme em comum, sem mais nada em comum, além da fome e do frio. O alemão estende a mão enluvada. Pega o pano, come. Até ontem, Joaquim era um problema só para o cabo Reinaldo. Agora é um problema para o sargento Mundinho também. Isso vai chegar no tenente, Mundinho avisa, os dentes cerrados. E quando chegar, eu não cubro você. Joaquim assente com a cabeça. Ele entende a hierarquia. Entende as regras. Só que tem coisas que um homem vê com os próprios olhos e não consegue mais desviar. E um rapaz da idade do irmão morrendo de frio a 3 metros é uma dessas coisas. O tenente Alencar chama Joaquim na manhã seguinte. A conversa dura menos de 2 minutos. Sem gritos, sem punição formal, mas com uma frase que Joaquim vai carregar por anos. Você está aqui para ganhar uma guerra, não para fazer amigos. Joaquim bate continência, dá meia volta e sai da barraca. Lá fora, o vento corta o rosto. A neve chegou de novo durante a madrugada e cobriu tudo com mais 15 centímetros de branco. Os 4 alemães continuam amarrados. E Joaquim continua de pé. 3 dias se passam sem nenhum movimento. Sem ordem de avanço, sem reabastecimento, sem notícia dos americanos no vale. O pelotão vive numa bolha de silêncio tenso, como quem espera o trovão depois do relâmpago. Joaquim mantém a rotina, patrulha de madrugada, guarda ao entardecer, rancho dividido quando dá. O alemão de cabelo cor de palha começa a recuperar a cor no rosto. Os outros 3 ainda mal se movem. Na 4ª noite, algo muda. Joaquim está na guarda das 2 da manhã quando percebe o alemão mais jovem tentando chamar atenção. Um movimento repetido da cabeça, os olhos arregalados, apontando para a direção norte da ravina. Discreto demais para ser nervosismo. Específico demais para ser acidente. Joaquim se aproxima um passo. O alemão abre a boca. E o que sai dali não é alemão. São palavras tortas, quebradas, mas inconfundíveis. São palavras em português. 1381 palavras. Joaquim não se move. Fica parado na neve a 2 passos do alemão, ouvindo aquelas palavras como se o chão tivesse afundado sob seus pés. O português é torto, mastigado, cheio de consoantes duras no lugar errado. Mas é português. Soldados, vindo, norte, muitos. O alemão repete, mais devagar desta vez, os olhos fixos nos olhos de Joaquim. Esta noite. O pracinha olha para os lados. A guarda noturna é só ele. Os outros dormem. O tenente Alencar está na barraca do fundo com o rádio quebrado desde ontem. Joaquim abaixa até ficar no mesmo nível do alemão e fala em voz baixa quase no ouvido dele. Como você sabe isso? O alemão pisca. Demora 3 segundos. E então diz um nome. Kurt. Aponta para o próprio peito. Eu sou Kurt. Kurt Heinrich Brauer nasceu em Hamburgo em 1922. Aos 16 anos, o pai o colocou num navio cargueiro com destino a Santos. A família tinha parentes em Blumenau, em Santa Catarina, e a Alemanha de 1938 já não era lugar seguro para quem fazia as perguntas erradas. Kurt viveu 7 anos no sul do Brasil. Aprendeu português nas ruas, trabalhou em marcenaria, jogou futebol nas várzeas de domingo. Depois de 7 anos, ele tinha sotaque catarinense. Em 1942, a guerra o puxou de volta para a Europa, como se aquele tempo todo nunca tivesse existido. Joaquim ouve tudo isso em fragmentos, remontando as peças enquanto Kurt fala. Palavras em português, gestos com as mãos amarradas, expressões que completam o que a língua não alcança. O pracinha não sabe se acredita, não sabe se deve acreditar,
Mas sabe de uma coisa, um homem inventando uma história de fuga não escolheria Santa Catarina, não escolheria Blumenau, não escolheria o sotaque errado no lugar certo. Então Kurt fala sobre a patrulha. Eram 17 homens, ele diz. Saíram da posição alemã ao norte às 18 horas daquele dia, com ordem de reconhecimento do flanco brasileiro. Mas reconhecimento, nos Apeninos de dezembro, raramente para em reconhecimento. Kurt os conhecia. Eram do mesmo batalhão, do mesmo setor, e sabia exatamente qual era o plano quando o reconhecimento encontrasse um pelotão isolado, sem reabastecimento, com rádio fora do ar. Eles não vão perguntar, vão agir. Joaquim fica em pé, olha para o relógio, 2h20 da manhã. Se a patrulha saiu às 18 com o terreno coberto de neve, está a menos de 3 quilômetros. Talvez 2. Ele precisa acordar o tenente. Mas para acordar o tenente precisa explicar como sabe disso. E para explicar como sabe, precisa admitir que passou os últimos 4 dias conversando com um prisioneiro alemão durante a guarda noturna. O tipo de coisa que o tenente Alencar disse claramente que não queria saber. Ele acorda o sargento Mundinho primeiro. Mundinho ouve tudo sentado no catre, os cotovelos nos joelhos, a testa franzida. Não interrompe. Quando Joaquim termina, o silêncio dura 10 segundos inteiros. O tipo de silêncio que pesa. Então o sargento pergunta uma coisa só. Você confia nele? Joaquim demora para responder. Pensa no rapaz que encolhia de frio. Pensa nas palavras em português saindo daquela boca torta. Pensa no rosto, e no rosto do irmão que ficou em Montes Claros. Sim, ele diz. Eu confio. Mundinho acorda o tenente Alencar às 2h45. A conversa na barraca dura 8 minutos. Joaquim fica do lado de fora, ouvindo o tom da voz sem entender as palavras, medindo o termômetro da situação pelo volume. Quando a lona da barraca abre, o rosto do tenente não traz resposta. Traz decisão. Monta a defesa no flanco norte. Silêncio total. Ninguém atira primeiro. Pausa. Olha para Joaquim. E amarra o alemão de volta do jeito que estava. O pelotão se move sem barulho. 22 homens redistribuídos em menos de 15 minutos. Posições trocadas. 2 atiradores no ponto mais alto da ravina. Os outros espalhados entre as pedras e os pinheiros. A neve abafa os sons. Passos. Respirações. O clique metálico dos ferrolhos. Joaquim fica no centro perto de Kurt, que observa tudo com os olhos abertos e as mãos ainda amarradas. Às 13h10 da manhã, o silêncio nos Apeninos é absoluto. Às 13h22, a patrulha alemã aparece. São 15 homens, 2 a menos do que Kurt disse, provavelmente perdidos na neve fechada do caminho, mas homens suficientes para destruir um pelotão isolado que não soubesse que eles estavam vindo. Eles avançam pelo corredor natural entre 2 morros, exatamente o caminho que Kurt descreveu, sem pressa, sem suspeita, os rifles cruzados no peito. A 30 metros do acampamento, o tenente Alencar dá o sinal. 22 vozes gritam ao mesmo tempo em português e alemão. 22 rifles apontam. A patrulha para. Nenhum tiro é disparado. O comandante da patrulha avalia a situação em segundos. 15 contra 22. Terreno desvantajoso. Elemento surpresa perdido. Levanta as mãos. Os outros fazem o mesmo, um por um, como dominós caindo em câmera lenta. Em 4 minutos, 15 soldados alemães estão deitados na neve com as mãos na cabeça. O tenente Alencar respira fundo. O sargento Mundinho conta os prisioneiros 2 vezes. E Joaquim olha para Kurt, que continua amarrado à estaca, e percebe que o alemão está sorrindo. Não de alívio, não de vitória, mas do jeito discreto de quem cumpriu o que devia. 3 vidas brasileiras foram poupadas naquela madrugada. Os 2 atiradores no ponto alto teriam sido os primeiros alvos se a patrulha tivesse chegado sem aviso. Isso o tenente calculou depois em voz alta, na reunião da manhã. Não mencionou o nome de Joaquim, não mencionou Kurt. Registrou no relatório apenas informação de fonte confiável e defesa bem posicionada. O cabo Reinaldo ouviu tudo sentado no canto, os braços cruzados, sem dizer uma palavra. No fim da manhã, o tenente chama Joaquim para fora da barraca. Ficam os 2 em pé na neve, o vento fraco varrendo o vale lá embaixo.
Alencar não olha para ele de imediato. Observa o horizonte por um momento, como quem procura palavras no meio das montanhas. Então vira e diz, com a voz baixa demais para carregar ordem: "O que você pediu para ele, em troca?" Joaquim responde sem hesitar: "Nada, tenente." Alencar assente devagar. "Pois é," ele diz, "esse é o problema." Joaquim não entende a frase naquela hora. Vai entender quando Kurt mostrar o que ainda carrega escondido dentro do colete. 1.396 palavras. O que Kurt carrega dentro do colete não é uma arma, não é uma posição. É um mapa, desenhado à mão num pedaço de papel dobrado 4 vezes, costurado no forro interno, exatamente onde ninguém procura quando captura um prisioneiro com pressa. Kurt guardou aquilo desde o dia em que foi capturado. Esperou. Observou Joaquim durante 4 dias. E só abriu a boca quando teve certeza de que o pracinha era o tipo de homem capaz de fazer a coisa certa com a informação errada. O mapa mostra 3 rotas de abastecimento alemãs nos Apeninos Centrais, caminhos de mula usados à noite para mover munição, comida e reforços entre as posições dispersas no inverno. Não são estradas, não estão em nenhum levantamento americano. São trilhas de montanha que os alemães usam há meses sem interferência, invisíveis para qualquer reconhecimento aéreo, porque a neve as cobre durante o dia. Kurt as conhece porque passou 3 semanas transportando caixas por elas antes de ser designado para o grupo de observação que o pelotão de Joaquim capturou. Kurt vira o rosto para Joaquim e fala baixo. 3 palavras em português, dentro do colete. Aponta o queixo para o próprio peito, os dedos amarrados, incapazes de mostrar mais do que isso. Joaquim olha para os lados, agacha na neve e abre o colete com cuidado. Sente o papel antes de vê-lo, um volume duro, fino, costurado na entretela. Passa o polegar pela costura, força com a unha, e o papel dobrado cai na palma da mão. Ele o abre devagar, como quem manuseia algo que pode quebrar. Olha para as linhas, os pontos, os números nas margens. Não entende alemão, mas entende o suficiente para saber que aquilo vale mais do que qualquer coisa que o pelotão encontrou nos últimos 3 dias. O tenente Alencar segura o mapa com as 2 mãos, lê devagar, relê, passa o dedo pelas linhas traçadas a lápis, pelos pontos marcados com cruzes pequenas, pelas cotas de altitude escritas em alemão nas margens. Então dobra o papel, coloca no bolso do casaco e olha para Kurt durante 5 segundos sem piscar. Kurt sustenta o olhar. Nenhum dos dois fala. A linguagem ali é mais antiga do que qualquer idioma. É o reconhecimento mútuo de 2 homens que entenderam o peso do que acabou de acontecer. O mapa chega ao comando americano na tarde do mesmo dia, via rádio consertado às pressas pelo cabo elétrico Domingos, que passou 2 horas deitado na lama gelada, soldando fios com as mãos dormentes. O tenente-coronel americano que recebe a informação pede confirmação 3 vezes. Quando a confirmação chega, autoriza o repasse imediato para o setor de inteligência aliada. Em menos de 72 horas, 2 das 3 rotas são interceptadas. Toneladas de suprimento alemão ficam presas no meio da montanha. O setor norte dos Apeninos trava. Joaquim não sabe de nada disso ainda. Está na guarda quando o reabastecimento brasileiro finalmente chega. 2 caminhões pela estrada, que voltou a ficar transitável depois de 4 dias de neve. Os homens descarregam caixas de ração, cobertores, pilhas para o rádio e uma muda de roupa seca que parece o maior luxo do mundo. O sargento Mundinho distribui tudo em silêncio, com a seriedade de quem distribui ouro. Ninguém fala sobre a noite anterior, mas todo mundo sabe. Kurt é transferido na manhã seguinte. Um jipe americano chega ao acampamento às 8 horas, com 2 soldados e uma ordem escrita de transferência para o campo de prisioneiros aliado em Florença. Os outros 3 alemães também vão. Joaquim está na guarda quando o jipe para. Fica parado, o rifle no ombro, olhando enquanto Kurt é colocado no banco traseiro com as mãos amarradas na frente. Antes de o jipe dar a ré, Kurt vira o rosto pela janela aberta. Procura Joaquim entre os homens. Encontra. E diz uma frase, curta, direta, em português,
que o pracinha ouve com clareza no silêncio da manhã gelada. Obrigado pelo feijão. O jipe parte. Joaquim fica parado na neve por mais 30 segundos, olhando a névoa que o veículo levanta na estrada congelada. Então vira, ajusta o rifle no ombro e retoma a guarda. O cabo Reinaldo passa por ele sem olhar. O sargento Mundinho passa por ele e bate uma vez no ombro, sem dizer nada. É o suficiente. A guerra nos Apeninos dura mais 4 meses depois daquele dezembro. O pelotão de Joaquim avança, recua, avança de novo. O ritmo irregular de um conflito que ninguém no terreno consegue ver inteiro, só a própria fatia de montanha e névoa e lama. 3 homens do pelotão não voltam. O cabo Reinaldo perde 2 dedos da mão esquerda numa explosão de morteiro em fevereiro. O tenente Alencar recebe uma condecoração americana em março por ações não especificadas no relatório oficial. Joaquim atravessa tudo isso de pé, com o silêncio de quem aprendeu que algumas guerras acontecem dentro do próprio casaco. A primeira lição que aqueles dias ensinam não está em nenhum manual do exército. É que um gesto humano num momento impossível pode ter peso estratégico real. Joaquim não dividiu o rancho calculando nada. Dividiu porque não conseguiu não dividir. E esse ato, que o cabo Reinaldo chamou de loucura, foi exatamente o que construiu a confiança necessária para que Kurt entregasse o mapa. Confiança não se compra com ordem, não se extrai com ameaça. Nasce devagar, num pano de prato dobrado, num feijão com toucinho no meio da neve. A segunda lição é sobre o que a FEB levou para a Itália que os outros exércitos aliados não levavam. Uma maneira de estar no mundo que misturava disciplina com humanidade de um jeito que os americanos observavam sem conseguir nomear. Os pracinhas não eram anjos. Tinham fome, tinham medo, tinham raiva. Mas tinham também uma tendência obstinada de enxergar o ser humano antes do uniforme. Isso criou situações que os manuais de guerra não previam. E resolveu problemas que os manuais de guerra não conseguiam resolver. A terceira lição é a mais silenciosa, a que fica enterrada nos Apeninos junto com a neve de dezembro de 1944. É a lição de que a guerra não apaga o que um homem é antes dela. Kurt passou 7 anos no Brasil e não conseguiu deixar aquilo para trás quando o navio o trouxe de volta. Joaquim passou 22 anos em Montes Claros, aprendendo que comida se divide, e não conseguiu deixar aquilo para trás, quando o uniforme verde o trouxe para a Itália. As pessoas carregam o que são para dentro de todos os lugares, inclusive para dentro das guerras. O pelotão deixa aquela posição nos Apeninos em janeiro de 1945. A neve já tem quase 1 metro de altura no ponto onde Kurt ficou amarrado. A estaca de madeira ainda está lá, fincada no gelo, com o pedaço de corda balançando no vento. Ninguém a retira. Ela fica ali como a maioria das marcas de guerra, sem placa, sem nome, visível apenas para quem sabe o que aconteceu naquele lugar. Joaquim volta ao Brasil em julho de 1945. Desembarca no Rio de Janeiro com outros 3.000 pracinhas, na mesma chuva fina que cobriu a cidade naquele dia de inverno carioca. A multidão nas ruas grita, chora, joga papel picado. Joaquim desce a rampa do navio com o rifle no ombro e a mochila nas costas, olha para tudo aquilo e pensa numa coisa só. Num rosto jovem, lábios roxos de frio, a mão enluvada estendida para pegar um pano de prato dobrado no meio da neve. Pensa nisso e sorri. O que ele deixou nos Apeninos não foi apenas um mapa. Foi a prova de que existe um tipo de força que não aparece em nenhuma condecoração. A força de um homem que, no pior momento possível, ainda consegue enxergar o outro. Joaquim não ganhou medalha por dividir o rancho. Nenhum relatório registrou o nome dele ao lado do mapa que travou o setor norte dos Apeninos. A história oficial guarda os números, toneladas de suprimento interceptadas, rotas bloqueadas, vidas poupadas. Mas não guarda o feijão com toucinho num pano de prato dobrado, nem os olhos de um alemão de 20 anos reconhecendo, no gesto de um inimigo, algo que a guerra tentou arrancar dele. Isso é o que a FEB deixou na Itália. Não apenas vitórias táticas, não apenas bandeiras fincadas em morros com nomes italianos que poucos brasileiros conhecem hoje.
Deixou a marca de homens que atravessaram o Atlântico carregando consigo uma forma de ser que nenhum treinamento militar criou e que nenhuma ordem poderia destruir. Os pracinhas lutaram com rifle na mão e humanidade no bolso, e às vezes, como naquela noite de dezembro de 1944, foi a humanidade que venceu a batalha. Se esse vídeo te fez sentir algo, se você chegou até aqui e quer continuar mergulhando nessas histórias que o livro de história não conta, se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, compartilha esse conteúdo com alguém que precisa conhecer a FEB e comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo. E antes de sair, vai até o comentário fixado aqui embaixo. Deixamos lá uma indicação do nosso conteúdo escrito, com muito mais detalhes sobre os pracinhas que mudaram a história da Segunda Guerra. Você não vai querer perder.